Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser rápido aqui, breve. Eu estou lendo Esdras, capítulo número 4. Diz assim: Quando os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias: vamos ajudar nessa obra, porque, como vocês, nós temos buscado o mesmo Deus de vocês e temos sacrificado a Ele, desde a época de Azar-Radom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel respondeu, e Jesua e os demais chefes da família responderam: não compete a vocês a construção do templo do nosso Deus, somente nós construiremos para o Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então gente de toda a região começou a desanimar o povo de Judá e aterrorizá-lo para que parasse com a obra. Pagaram alguns funcionários para que frustrasse os seus planos. Fizeram isso durante o reinado de Ciro até o reinado de Dário. Irmãos, olha que palavra tremenda. A Bíblia fala em Esdras, capítulo número 4, que o povo, se você tomar leitura, o povo vai reconstruir o templo. Que templo é esse? O templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor. A Bíblia fala que Jeremias tinha profetizado: se o povo não obedecesse ao Senhor, Deus vai permitir Nabucodonosor entrar, destruir a Jerusalém, destruir o templo, levar o povo a cativo. O povo ficou 70 anos cativo na Babilônia. Depois eles retornam da Babilônia. Após o cativeiro se cumprir, após 70 anos, eles retornariam, como Deus tinha falado, por meio de Jeremias. Ele falou: submeta a Nabucodonosor, meu servo, vocês sobreviverão, e depois eu trarei vocês de volta para cá. Então percebe que Deus tinha profetizado isso na boca de Jeremias, para o povo se opor a Nabucodonosor. Depois aqueles que se colocassem debaixo do jugo retornariam para Jerusalém. Então após 70 anos eles retornam para Jerusalém. Só que a Bíblia fala que no momento que eles foram construir o templo, a Bíblia diz em Esdras, capítulo número 4, quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que estavam reconstruindo o templo. Agora, peraí. Esdras, capítulo número 4, vai falar quando eles souberam. Eu fiquei perguntando, como que eles souberam? Se você tomar a leitura de Esdras 3, no versículo número 13, vai falar: era impossível distinguir o som dos gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia um enorme barulho. O som foi ouvido em grande distância. Irmãos, quando você tomar a leitura de Esdras 3, a Bíblia fala que a primeira coisa que o povo lançou ali foi o altar. E a Bíblia fala que eles colocaram o altar e começaram a sacrificar e fazer barulho para Deus. Depois que lançaram o primeiro alicerce, o povo gritou tão alto. A Bíblia diz que os idosos que tinham visto o templo antigo choraram de alegria, e o povo que estava vendo o templo atual que estava sendo levantado sorriram de alegria. Um de tristeza e o outro de alegria. Por que uns foi de tristeza e outro de alegria? Porque os antigos tinham visto os templos antigos que já tinha sido colocado ali. Agora esses daqui, os jovens, não. Eles estão contemplando esse novo templo que ia ser levantado. Só que Esdras falou que não conseguia distinguir o choro de alegria para o choro de tristeza. Só que Esdras falou que o som foi ouvido a grande distância. Olha que negócio tremendo. Ele falou que o som foi ouvido a grande distância. Então percebe, Esdras capítulo número 3, versículo número 13 vai falar que o som foi ouvido a grande distância. O povo fez tanto barulho que dava para ouvir de longe. Aí em Esdras capítulo número 4 vai falar que o inimigo souberam. Então como que o inimigo soube? Através do barulho. Por que esse povo está celebrando? Aí ficaram sabendo que eles estavam reconstruindo o templo porque eles estavam fazendo barulho. Percebe que o inimigo veio para se opor por causa do barulho que o povo fizeram. Tem coisas, filhos, que tem que fazer em silêncio. Tudo que você faz em silêncio é adorador. Você quer ver uma coisa? Se você tomar a leitura quando Saul foi ungido a rei, a Bíblia fala que todo o povo gritou: viva o rei! Escuta só, para Saul todo mundo gritou: viva o rei! Teve barulho para Saul. Só que 1 Samuel 16, quando Davi foi ungido a rei, para Davi não teve barulho. Davi foi ungido dentro de casa, os irmãos não gritam, ninguém grita para Davi: viva o rei! Agora percebe que Davi, ele durou muito mais tempo com a presença. Por quê? Porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Aqui não, o povo fez barulho. Chamou a atenção do adversário. Por que esse povo está feliz? Aí a Bíblia fala: quando o inimigo de Judá souberam, de Benjamim souberam que estava reconstruindo o templo do Senhor, foram falar com Zorobabel. Percebe? Por que o inimigo foi falar com Zorobabel? Por causa do barulho que o povo fez. Então isso chamou a atenção do inimigo. E eles vieram para ver porque o povo estava celebrando. Aí a Bíblia diz que o inimigo vai usar uma astúcia. Vai falar com Zorobabel. Presta atenção. Os inimigos de Judá e de Benjamim, quando souberam que estava reconstruindo o templo, foram falar com Zorobabel e disseram assim: nós vamos ajudar você a construir o templo, porque temos buscado o mesmo Deus que vocês. Zorobabel respondeu: não compete a vocês construir o templo do nosso Deus, somente nós, como Ciro ordenou. Olha que negócio forte. A Bíblia é bem clara em dizer que os inimigos de Judá foram falar com Zorobabel: nós temos buscado o mesmo Deus que vocês, vamos ajudar você nessa obra.
Então percebe que o inimigo usou o nome de Deus para tentar se infiltrar na construção do templo. Olha o que ele falou para Zorobabel: nós temos buscado o mesmo Deus que vocês. Perceberam? O inimigo de Judá usando o nome de Deus para tentar se infiltrar dentro da obra. O inimigo ele usa o nome de Deus também. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz, em Gênesis 3, a serpente disse para Eva: come, Eva, porque Deus sabe que no dia em que você comer certamente não morrerá, será conhecedora do bem e do mal como Deus. Então percebe que em Gênesis 3, a serpente usou o nome de Deus, falando: come, Eva. Percebe que a serpente usa o nome de Deus para seduzir Eva a comer do fruto. Então percebe que o inimigo usa o nome de Deus também. Você está entendendo? Foi o que fizeram com Zorobabel. Os inimigos de Judá têm buscado o mesmo Deus que vocês. A gente vai ajudar vocês. A intenção deles não era ajudar. Eles queriam se infiltrar ali no templo para atrapalhar. Porque nem toda ajuda que vem realmente ajuda. Até parece ajuda, mas não é. Presta atenção. Só que Zorobabel falou assim: não compete a vocês, somente a nós. Aí a Bíblia diz no 4. Então o povo da região começou a desanimar o povo de Judá e aterrorizar, para que não continuasse a construção do templo. Agora que negócio forte, quero que você entenda isso. A Bíblia fala que o povo começou a aterrorizar o povo de Judá e de Benjamim, para eles parar com a obra. Fizeram de tudo para parar com a obra, para não construir o templo. Agora segura. Irmão, se você tomar leitura, por que o inimigo se levantou tanto contra este novo templo que é se levantado? Sabe por quê? Lá em Ageu 2:9, Deus tomou a boca de Ageu e Deus falou assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então percebe que Deus tomou a boca de Ageu para falar: o templo que foi destruído pelo Nabucodonosor não vai ser comparado com o que vai se levantar agora, vai ser muito maior esse templo. Maior do que o antigo, diz o Senhor. Então percebe que Deus ia levantar, ele era maior. Por isso que o inimigo estava se opondo. Por isso que lá em Neemias, capítulo número 4, você toma a leitura, na Neemias 6 também fala que Sabalate, Gerze, Tobias, esses homens estavam se opondo também. Neemias relatou que esses homens estavam se opondo. Aqui também Esdra falou que os inimigos de Judá também estavam se opondo. Percebe? Por que eles estavam se opondo contra o templo do Senhor? Porque Deus tinha dito que o templo seria maior do que o antigo. Então percebe que o inimigo estava se opondo porque sabe que Deus tinha coisas grandes. Por que o inimigo se opõe contra mim e contra você? Porque o que Deus tem pra gente lá é muito maior do que aqui. Você está entendendo? A Nova Jerusalém. Ele sabe, filho. Por isso que ele se opõe. Por isso que estava se opondo contra aquele templo, tentando impedir, levantando homens, pagando homens, que a Bíblia fala que pagaram. Olha que interessante. No versículo número 5 vai falar: pagaram alguns funcionários para tentar frustrar os planos. Olha, até pagaram os funcionários que estavam envolvidos ali para tentar frustrar os planos, para não levantar o templo. Só que uma coisa que o inimigo se esqueceu. A Bíblia diz que Deus tinha falado com Ageu. Ageu capítulo número 1, Deus falou: Ageu, fala para este povo: vocês dizem que não é tempo de levantar meu templo, mas vocês estão morando em casas luxuosas. Portanto, assim diz o Senhor: levante-se meu templo. Percebe que lá em Ageu capítulo número 1, Deus tinha dado uma ordem para Zorobabel, para o sumo sacerdote Josué, para levantar o templo. Então percebe, quem foi que mandou levantar o templo? Deus. Só que o inimigo está tentando frustrar. Só que o inimigo esqueceu. Não tem como frustrar os planos do Senhor. Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Pode perceber. Levantou Gerze, levantou Tobias, levantou Sabalate, levantou os inimigos de Benjamim. Tudo isso para tentar frustrar os planos. Pagaram. Olha que tremendo. A Bíblia fala em Esdras capítulo número 4, versículo número 5. Pagaram com funcionário para frustrar. Só que não tem como frustrar os planos do Senhor. Ninguém pode impedir o agir de Deus. O que Deus falou em Isaías 43:13? Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O inimigo fez de tudo para tentar impedir o Senhor de levantar aquele templo. Deus estava influenciando Zorobabel, Deus estava influenciando Zacarias também, que estava profetizando, Ageu estava profetizando também. Agora, uma coisa que eu achei tremendo: se você tomar leitura, a Bíblia fala, irmãos, olha que tremendo. Em Esdras capítulo número 5 vai falar que Ageu estava profetizando e Zacarias estava profetizando, mas estavam trabalhando na obra. Ou seja, eles eram profetas, mas também trabalhavam. Ou seja, não ficavam só profetizando e recebendo lucro, não. A Bíblia é bem clara dizer. Olha, está escrito: ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes, profetizavam. E profetizavam aos judeus de Judá e Jerusalém, em nome de Deus, sobre nome de Deus Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josadó começaram a reconstruir o templo. Olha que tremendo, a Bíblia fala que os profetas Zacarias e Ageu estavam ali também ajudando, ou seja, estavam profetizando e ajudando na obra. Ou seja, é profetizar e fazer a obra. É profetizar e pôr a mão na massa. Não é profetizando e arrancando o lucro do povo, não. Eles estavam ali com o povo, profetizando, ajudando a levantar o muro, o alicerce. Hoje tem profeta
quer profetizar e não quer pôr a mão na massa. Só quer ficar recebendo lucro. Manda aqui para mim presente que eu vou profetizar para você. Filho, Ageu estava profetizando e estava ali ajudando Zorobabel na obra. Eles eram profetas, estavam ali, ajudando a construir o templo. Porque tem profeta que quer profetizar e não quer pôr a mão na obra. É muito fácil vir aqui profetizar, mas não pôr a mão na obra verdadeiramente. É muito fácil profetizar e não pôr a mão no arado, não trabalhar. Eita glória, pode perceber, a Bíblia é clara e fala que eles estavam profetizando, mas estavam ajudando ali, Zorobabel. Agora segura isso aqui, você vai entender onde eu quero chegar. Presta atenção. Olha que mensagem forte. A Bíblia fala que mandaram uma carta. Presta atenção, em Esdras, capítulo número 6. A Bíblia diz que mandaram uma carta para Artaxerxes. Falaram assim para Artaxerxes. Irmão, vou resumir. Esdras, capítulo número 4, versículo de número. Presta atenção. Versículo número 9. Comandante Reum e secretário Senzai, restantes seus companheiros, e juízes oficiais do Tripoli, da Pérsia, Ereque da Babilônia, os elimitas de Susa. Aí lá no versículo número 11 fala assim: esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem ao oeste do Eufrates. Informamos que os judeus que chegaram da tua parte vieram a Jerusalém, estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má, estão fazendo reparos no muro e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se a cidade for construída, seus muros reparados, o rei não receberá mais imposto, nem tributo, nem taxa. As rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio, nós estamos convenientes a não ver a desonra do rei. Nós enviaremos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesse arquivo, o rei descobrirá que essa cidade é uma cidade rebelde e problemática para reis e províncias. É um lugar de revoltas desde as épocas antigas, pelo qual motivo foi destruída. Irmão, agora eu quero que você entenda isso. Quando escreveram uma carta para Artaxerxes, falando: Artaxerxes, você mandou esses povos de Judá vir aqui? Eles estão reconstruindo, só que saiba, procura aí nos arquivos, que você vai ver que essa cidade aqui que está sendo construída aqui em Jerusalém, esse povo é um povo rebelde. Percebe que na carta, a Bíblia fala que Senzai e Reum estavam falando mal do povo de Jerusalém. Por quê? Porque eles tinham se rebelado contra Deus. Lembra? Isso é verdade que eles estavam falando. Eles estavam escrevendo ali: essa cidade é má, você mandou eles para cá, este povo é um povo ruim, é um povo rebelde. Por isso que essa cidade foi destruída. Você não tem noção do que vocês mandou para cá. Percebe um detalhe? Eu falei: Deus, por que nessa carta Senzai e Reum estavam falando mal? Percebe? Sabe por quê? Porque o povo foi rebelde contra ele. Sabe por que tem pessoas falando mal do evangelho? Por causa da nossa rebeldia como igreja. Pode perceber, na carta não estava falando nada bem do povo de Deus. Estava escrevendo só coisas ruins. Povo rebelde em Artaxerxes. É povo ruim, é povo problemático. Por que estavam falando mal? Porque esse povo foi rebelde contra Deus. E isso foi verdade que ele estava escrevendo. Sabe por que as pessoas estão zombando do evangelho? Por causa de mim e de você. Sabe por que esse povo virou motivo de zombaria? Sabe por que esse povo virou motivo de crítica? Porque foi o que aconteceu mesmo. Eles desobedeceram a Deus. Então percebe que na carta Reum e Senzai estavam falando mal para Artaxerxes. E falou: Artaxerxes, vê aí nos arquivos, procura nos arquivos dos seus antecessores, você descobrirá. A Bíblia fala que Artaxerxes ele foi procurar e viu que era verdade. Estava lá escrito mesmo que esse povo era um povo ruim, que realmente foi destruído com a rebeldia. Olha que negócio forte. Estava onde? No arquivo. Estava guardado o que aquele povo fez. Tudo que você faz está guardado. O que Jesus falou? No julgamento, cada um vai ser aberto de acordo com o que está escrito no livro. Um arquivo. Está guardado o que você está fazendo. Você pode perceber o que esse povo fez. Estava guardado no livro dos arquivos, das crônicas dos reis. Tudo que você fez, aqui, tudo sendo anotado, tudo que você fez. Jesus disse que no julgamento, João disse, todos foram postos diante do trono, grandes e pequenos, e livros foram abertos diante deles. Aqui também. O que fez o rei Artaxerxes se lembrar era o arquivo que estava guardado. Então percebe, tudo que aquele povo fez estava escrito no arquivo das crônicas dos reis. Agora segura isso aqui para você dar uma glória a Deus. Só que a Bíblia fala que Artaxerxes vai mandar parar a obra. Eu falei: Deus, não entendi. Neemias disse, lá em Neemias capítulo número 2, que Neemias servia esse rei Artaxerxes. E foi o próprio rei Artaxerxes que mandou Neemias. E Neemias e construiu o templo. Lembra? Se você tomar a leitura de Neemias capítulo número 2, você vai ver que Neemias serviu o rei Artaxerxes, estava triste na presença do rei. O rei falou: por que você está triste? Nunca viu você triste. Essa doença deve ser sua doença deve ser de coração. Percebe que ele olhou para Neemias e viu que Neemias estava abatido. Aí Neemias falou: como eu não poderia ficar se a casa do meu pai foi destruída?
começou a falar, você vai ver que a Bíblia fala que Atarxerxes vai lá e deixa Neemias ir. Só que depois que mandaram uma carta para Atarxerxes, falaram: Atarxerxes, você mandou esse povo para cá, mas você não tem noção quem esse povo é. Aí a Bíblia fala que Atarxerxes mandou parar. Então percebe, ele mandou Neemias ir, depois que o Cesar e Reum escreveram uma carta para Atarxerxes, Atarxerxes mudou o pensamento. Foi influenciado por aqueles homens e mandaram parar a obra. O mesmo que mandou Neemias fazer obra, é o mesmo que agora está mandando decreto para parar, por causa da influência de Reum e Cesar. Só que segura isso. Quando ele mandou parar a obra, a Bíblia diz, irmão, presta atenção, o rei Atarxerxes mandou parar a obra. Vou resumir, depois você lê. Está escrito assim, no 23. Lida a cópia da carta do rei Atarxerxes para Reum, para o secretário Cesar e seus companheiros. Eles foram para Jerusalém e forçaram os judeus para a obra. Assim a obra do templo do Senhor em Jerusalém ficou interrompida e ficou parada até o segundo reinado de Dário, rei da Pérsia. Percebe? Quando Atarxerxes foi influenciado por Cesar e Reum, a Bíblia fala que Atarxerxes escreveu uma carta e mandou parar a obra. A Bíblia fala que a obra ficou o quê? Parada. Agora segura, mandaram parar a obra, que descobriu que aquele povo ali era um povo rebelde. Só que a Bíblia fala, logo em seguida, no capítulo número 5 de Esdras, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá, em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Zedoc, começaram a reconstruir o templo em Jerusalém, e os profetas estavam com eles, e os ajudavam. Segura isso. Fiz uma pergunta para Deus, falei: Senhor, peraí, a tua palavra fala que Atarxerxes mandou parar a obra. Só que quando a obra ficou parada, a sua palavra fala que o Senhor tomou a boca do profeta Ageu e o profeta Zacarias. Eles profetizavam e Zorobabel continuou. Então, ou seja, o homem mandou parar, mas quando o Zorobabel ouviu Zacarias e Ageu profetizando, eles continuou. Agora vamos procurar entender o que eles profetizaram e por que Zorobabel continuou. Sabe por quê? Olha o que está escrito em Ageu. Lá em Ageu, capítulo número 2, Ageu tinha profetizado: vocês viram o templo antigo? Não será comparado com a glória que se revelará mais tarde nesse templo. Percebe que Deus falou na boca de Ageu que a glória seria maior desse novo templo. Deus falou isso na boca de Ageu. Só que Zacarias profetizou assim para Zorobabel. Zacarias capítulo número 4, versículo de número 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Nem por força nem por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor. Quem você pensa que é uma montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal. De gritos de abençoe. Deus abençoe. Darão gritos que Deus abençoe. Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, e as mãos de Zorobabel terminarão. Peraí, agora segura. A Bíblia fala: quando mandaram para a obra, Zacarias e Ageu profetizou. O que Zacarias profetizou? As mãos de Zorobabel começou, e a mão dele terminará. Quando ele ouviu isso, ele começou a trabalhar de novo. Percebe? O rei Atarxerxes mandou parar, mas quando ele ouviu essa profecia, que a mão dele começou, a mão dele terminará, ele entendeu: peraí, Atarxerxes não vai me parar. Deus falou que a minha mão começou, minha mão vai terminar. O homem não vai poder parar aquilo que Deus mandou começar. Eita glória! Você está entendendo? Não, pelo amor de Deus, irmão. Por isso que ele continuou. Percebe? O rei Atarxerxes era um rei, era um homem poderoso. Só que quando ele viu a profecia, não quis saber. Quando Zacarias falou para ele: a mão de Zorobabel continuou, a mão de Zorobabel começou, a mão dele terminará. Deus falou isso para ele: não tema, faça. O Atarxerxes não vai te impedir, ele está mandando para a obra. Mas quando ele ouviu que Zacarias profetizou, eu falei: Deus, peraí, o que Zacarias profetizou? Quando eu li Zacarias 4, vai falar que Zacarias profetizou para Zorobabel: as mãos de Zorobabel começou, a mão dele terminará. Ou seja, Atarxerxes não vai parar o que ele começou. E a Bíblia fala que ele começou a trabalhar de novo. Aí você vai ver que Ageu também profetizou. O que Ageu tinha profetizado? A glória dessa casa será maior que a primeira. Então percebe, entendeu que Deus vai fazer coisas grandes por intermédio da mão dele. Você está entendendo? Por isso que ele não parou. Só que a Bíblia fala, irmão, segura isso aqui, que mandaram uma carta também para Dário. Só que a Bíblia diz que Dário falou assim: vocês não vão impedir, porque Ciro tinha baixado um decreto para esse povo construir o templo. Aí a Bíblia diz que Dário também falou assim: segura isso, Dário falou assim: se afaste daí, deixa eles fazer a obra. Agora segura. Olha o que Deus me fez entender. Você toma a leitura de Esdras, capítulo número 6. Quando Atarxerxes, rei da Pérsia, tentou parar o povo, a Bíblia diz que Deus também levantou quem? O rei Dário. O rei Dário mandou continuar. Agora segura isso. O rei Atarxerxes mandou parar. O rei Dário mandou continuar. Percebe que um rei se levantou para parar. Deus levantou outro rei para continuar. Homens da mesma patente. Você está entendendo? Quando gente grande se levanta para tentar prejudicar você, Deus também levanta gente grande para defender você. Pessoas da mesma patente. Um rei mandou parar, outro rei mandou continuar. Percebe? Faça a obra. E ai daquele que tentar te pedir. Porque se Deus permitir gente grande se levantar para tentar te parar, Deus também levantará gente grande para te proteger. Pode perceber, irmão, isso aqui é muito forte. Aí a Bíblia fala que o templo do Senhor foi concluído. Olha que tremendo, passou luta, passou prova, impedimentos.
surgiu ali. Ficaram parados a obra, mas a obra foi concluída, como Deus falou. As mãos de Zorobabel começou, as mãos dele continuará. Olha que negócio forte. O que Deus começou com você, Deus vai terminar com você. Reflita nessa palavra em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que começou boa obra é fiel para terminar até quando Cristo voltar.